Confira agora mais um bate-papo emocionante do Fala Vencedor Podcast. Conversas que inspiram. Fala Vencedor, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos começando mais um episódio, é o 59º episódio do Fala Vencedor Podcast, cujo tema, cujo slogan é Conversas que Inspiram. O Fala Vencedor Podcast tem um oferecimento todo especial da Lucasas, materiais de construção, do Café Santa Cecília, que a gente já está servindo aqui nessa bancada. Eu costumo dizer que é a bancada mais democrática de toda a região. Também do Churros Tia Nicinha, o melhor churros do Brasil. Do Carioca Lanches, hambúrguer artesanal feito com costela bovina. Também da Avante Brindes e agora também estruturas metálicas para todo o Brasil. Avante Brindes e Estruturas Metálicas está localizada em Vila Velha, na região metropolitana de Vitória do Espírito Santo. Tem também o apoio especial da Caroline Alves, nutricionista, atendimento online presencial em Juiz de Fora. Também da Pipoca do Trenzinho, a AF Pipocas, que a gente está servindo na bancada, é a melhor pipoca de toda a região. Nem precisa dizer que a Lucasas, que a gente citou agora há pouco, é a melhor loja de materiais de construção de São João Nepomuceno e toda a região. E a gente está gravando aqui num ambiente super bacana, no condomínio rural, na estrada São João Rio Novo, esse lugar aprazível. E o bate-papo de hoje é super interessante, hein? É sobre o Banco Central, sobre o Sindicato dos Servidores do Banco Central. E antes eu quero falar uma coisa muito importante aqui. Quem me conhece sabe que eu sou mestre para quebrar celulares, né? Semana passada eu esqueci meu celular, tá? Em cima do carro, no teto do carro. E andando com o meu celular pela rua fora, ele caiu, quebrou tudo. Eu consegui localizar, né? Pela localização consegui gentilmente a pessoa que o encontrou me devolveu meu aparelho. O que restava dele, né? O que restava dele, todo detonado. E eu tive uma grata surpresa. Eu pensei assim, poxa, o meu celular não tem conserto. Eu levei lá no Wellington Celulares, que trabalha com manutenção, compra e venda de celulares e tablets, ali em frente na rua Barão de São João, quase em frente à farmácia do Batuta, fazendo merchandising para farmácia do Batuta aqui. Cara, e não é a primeira vez que eu levo lá, tá? Atendimento super especial e o Wellington deu um jeito no meu aparelho. Então um abraço aí pro Wellington Cell, assistência técnica de qualidade, tá? Vai lá para você conferir o que eu estou dizendo. Fica ali na Barão de São João, quase em frente à farmácia do Batuta. E o nosso convidado de hoje, muito especial, meu amigo Júlio Madeira. Tudo bem, Júlio? Tudo bem. Estamos aqui para contribuir. Seja bem-vindo, tá? É um prazer recebê-lo aqui. Já tem um tempinho. O podcast já tem 1 ano, né? A gente completou agora, dia 25 de março, 1 ano no ar. E lá no início eu falei, Júlio, você é um cara especial que eu quero levar lá no podcast, hein? Nem tanto. Bem menos. O Júlio é ex-servidor do Banco Central do Brasil. Trabalhou lá no Banco Central quanto tempo, Júlio? Trabalhei só no Banco Central 36 anos. 35 anos. 36 anos, né? E passei por vários setores, sempre na área meio, na área de administração de recursos materiais. Trabalhei 1 ano na parte de licitação e mais na parte de treinamento, parte de programação visual e na parte de recursos humanos. Sempre foi minha área tratar mais com RH, gente. Né? Mais RH. Mais pessoal, mais RH, né? Exatamente. E você, o Júlio, estava conversando em off com a gente aqui, o Júlio, você foi fundador do Sindicato do Banco Central Nacional, né? Na realidade, como é que funciona? O sindicato, ele é uma federação. Uma federação. É uma federação. Você tem um ente nacional que é escolhido pelos conselhos regionais. São 10 conselhos regionais. Cada um com estrutura administrativa e independente do Sindicato Nacional. Eles se reúnem
e elegem a diretoria e o Conselho Nacional. E na primeira assembleia que teve, eu era um dos membros da mesa diretiva da assembleia. Então, assim, tem lá na assembleia, no caso do Rio de Janeiro, que é a minha foi a sua área de atuação. Minha área de atuação sempre foi no Rio de Janeiro, embora tenha atuado no Brasil inteiro, inclusive na sede. Fiz parte de muitos grupos de trabalho, fiz parte da mesa de negociação. Então, assim, eu tinha muita ida a Brasília para tratar das coisas lá em Brasília, com a mesa de negociação, com o presidente, com diretores. E a minha assinatura está nessa ata de fundação do sindicato lá do Rio de Janeiro. Foi em 1988. 1988. Dia do servidor público, acho que é 21. Eu não me lembro agora da data certa. Mas sua assinatura está lá. A minha assinatura está lá. Então eu fui conselheiro regional, fui conselheiro nacional, fui diretor nacional, eu fui secretário-geral nacional e atuei durante muito tempo. Aí dei um descanso de 2 anos. Aí agora foram me chamar em casa. E na época, quando você ainda era efetivo do banco. Sim, ainda era da ativa. Da ativa lá do banco. Em 88. Eu saí do banco para aposentadoria em 2012. Então, por aí você vê o tempo de atuação dentro do sindicato. E do banco também. Você é carioca, né? Sou carioca. Carioca da Gema, do Rio ali mesmo. Sou do bairro do Riachuelo. Bairro do Riachuelo. Subúrbio da Central. Ah, legal. E aí o Júlio também tem uma ligação com Minas Gerais grande, né, Júlio? A minha mulher, a família dela é daqui de São João. São João de você. Ela tem uma figura que já está lá em cima, Deus não tenha muitos anos sem mim, que era o Quirino, que é uma pessoa muito querida. Muito querida, muito conhecida na cidade. Muito conhecida, né? Na cidade. E ela é sobrinha e afilhada do Quirino. Olha só, que bacana, né? Então, assim, a gente, desde que eu a conheci, a gente vinha sempre passar férias aqui, vinha passar carnaval e tal. E aí a gente trabalhou a cabeça para quando me aposentasse vir morar aqui. Voltasse para cá. A Cristina é de Minas? Não, a Cristina também é do Rio. A mãe dela também. Que é daqui de São João. A mãe dela que é de São João da Nepomuceno. Né? E aí eu me apaixonei pela cidade e vim para cá. Já está um tempinho aqui, né? Vai fazer 13 anos em junho. 13 anos. Bastante tempo, né? Já é Sim, um São Joanense, né? Bastante tempo. Não, ainda não sou São Joanense, porque ainda não falo trem, né? Mas tô chegando lá, Tá chegando lá, né? lá. O ai você já fala? Nem tanto. Sou. Mas eu gosto muito aqui de São João, principalmente aqui de São João, porque é uma cidade pequena, uma cidade pacata, acolhedora, apesar de já ter alguns problemas de cidade grande, mas assim, não tanto quanto lá. Você ainda pode andar com cordão, com relógio, com celular na mão. Aqui você ainda não tem esse problema, né? Mas no Rio já é mais complicado. Não, no Rio eu não vou nem para passear. Né? Você tem uma ideia, eu tenho um neto de 2 anos, filho do meu filho mais novo do meu primeiro casamento, que eu ainda não tive coragem de ir lá no Rio para conhecer, por causa da violência. Então, assim, não dá. Eu chego no Rio, eu começo a me sentir... não dá. E olha que você é um carioca da Gema, né? Sou. Andava aqueles babados todos lá no Rio, quando era solteiro, mesmo quando depois de casado. Agora já acostumou com essa vida do interior. Sim, com cidade, certeza. Né? Mais ou menos pacato, vamos dizer assim, São João para você. Agora eu fico mais em casa. Mais em casa mesmo. Eu só tenho 2 oportunidades quando saio. Primeiro dia útil do mês, quando vou pagar conta, quando vou sacar dinheiro, resolver. E a segunda, quando o Léo Márcio me chama para fazer entrevista. Ou às vezes você vai lá na Rádio Garbosa também. Também, tem isso. E no podcast, né? Mas, ô Júlio, como é que é, assim, tem todo
um glamour, né? Como é que foi, como é que é trabalhar no Banco Central? Olha, para mim, trabalhar no Banco Central sempre foi uma vocação. Uma vocação. É. Existe uma história que ele às vezes pensa que é mentira, mas não é, é verdade. Eu, quando tinha 15 anos, eu sonhei que estava tomando posse no Banco Central. Olha só. E lá no Rio tinham várias sedes, né, vários prédios. Eu via o hall de entrada do prédio que eu trabalhei, que eu tomei posse, com a amplitude do prédio do Departamento de Meio Circulante, que é uma área bem grande, assim. Então eu vi exatamente a minha portaria dentro do prédio do meio circulante. Então, assim, desde essa época eu botei na cabeça que eu ia ser funcionário do banco. Olha só. Através de um sonho. Através de um sonho. Olha. E aí sempre para mim foi uma honra trabalhar no Banco Central. Sempre. Você tinha quantos anos quando entrou para o banco? Eu tinha 20 anos. 20 anos. Tinha 20 anos quando entrei para o Banco Central. Foi assim, muito bom. E eu sempre trabalhei em área meio. Ou trabalhava em gabinete, ou trabalhava na área de recursos humanos, na área de treinamento, na área de recursos visuais. Então, para mim, sempre foi a minha área. Eu gosto de lidar com gente. Eu não gosto de lidar com papel moeda, com fiscalização, nada disso. Meu negócio sempre foi lidar com gente. As pessoas também fazem uma grande confusão sobre, na verdade, tem dúvida, né? Sobre as atribuições do Banco Central. Para essas pessoas que estão nos assistindo, que são leigas no assunto, quais são assim, as principais atribuições do Banco Central? Bom, o principal mote do Banco Central é cuidar da estabilidade da moeda, né? A segurança e estabilidade da moeda. Também faz fiscalização, faz capitais estrangeiros, administra capitais estrangeiros, ela emite moeda, que é diferente de fabricar moeda. A fabricação é feita na Casa da Moeda. E o Banco Central ele emite moeda, né? E cuida da taxa de juros, né? Que é a famosa Selic. Selic, exatamente, que é usada como ferramenta para política monetária, para controlar a inflação. É um dos meios de controle da inflação. Então é basicamente isso, né? Sobre a Selic propriamente dito, né? As pessoas também possuem a dúvida, acho que todo mundo, né? Quase todo mundo tem uma dúvida sobre, poxa, o Banco Central vai subir a taxa de juros, a taxa de juros vai cair. E como é que isso aí tem a ver diretamente com a nossa economia? O que isso afeta diretamente a nossa economia? Basicamente, a inflação, tal? Basicamente a taxa de juros ela serve para tentar controlar a inflação. Se a inflação ela aumenta por N motivos, excesso de gasto público, descontrole de preços, tem uma série de coisas que faz com que a inflação flutue. Oscile, né? Ela vai oscilar. E então o Banco Central usa a taxa de juros para controlar, para evitar que ela dispare e volte a ter a inflação que tinha na época do Sarney. Galopante, né? Que chegou a quase 100% ao mês. Então, assim, o Banco Central ele usa a taxa de juros para segurar a inflação, para segurar os meios de pagamento, para controlar a emissão de moeda. E quanto mais, assim, para a pessoa entender, né? Aumentou o consumo, a chance de ter inflação? Não necessariamente. Mas assim, pelo menos é o que se prega. Assim, é uma visão simplista. Existem muitas outras coisas que geram aumento da inflação. Né? Por exemplo, aumento dos gastos públicos, descontrole no controle dos gastos públicos.
se não há controle dos gastos públicos, a tendência é que a inflação aumente, que é o que está acontecendo hoje. Não estou aqui para criticar o governo. Mas é uma realidade, né? Mas é uma realidade. É uma coisa econômica. Então o consumo acaba sendo. Ele acaba sendo levado, entre outras coisas, pelo descontrole de gasto público. Tá. E o aumento do crédito também. Isso, dinheiro no mercado, dinheiro no mercado, dinheiro você colocar dinheiro no mercado, aumentar o crédito, você acaba descontrolando a base monetária, entendeu? Então é uma gama de... É uma coisa bem complexa, né? Isso, exatamente. São várias, né? São vários fatores, né? E assim, para mim é meio difícil de eu falar exatamente o quê, porque eu não sou economista. A minha formação é jurídica. Sei. Entendeu? E eu trabalhava em área meio. Então, assim, o que eu conheço pela minha atuação. Pela sua experiência. Pela minha experiência de vida e pela minha experiência sindical. Porque no sindicato você é obrigado a falar de tudo. Sim, né? Até da mãe dos outros. E a sua atuação no sindicato lá? Você começou... Eu comecei com 20 anos você começou no Banco Central. Comecei no Banco Central, isso em 77. 77. Isso, em junho de 77. Aí a sua atuação no sindicato foi... Ela começou a partir de 86. 86. 86. Porque de 86 a 88, nós não podíamos ser sindicalizados. Sim. Nós só podemos ser sindicalizados a partir da Constituição de 88. Na Nova República ali. Não, Nova República é época de Sarney. Foi em 88, quando saiu a nova 88, Constituição. Isso. De 86 a 88, a gente resolveu criar uma associação, que é a AFBC, Associação de Funcionários do Banco Central. E durante esses 2 anos nós atuamos na defesa dos funcionários, mas ainda sem uma autorização para ter sindicato. A partir de 88, nós transformamos a FBC em sindicato. E aí estou lá desde essa época. Então, antes da Constituição de 88, era uma associação. Era uma associação de funcionários. Funcionou por 2, 3 anos. 2 anos. Aí depois veio a Constituição. E aí a gente começou a criar o sindicato a nível nacional. Sim. E o que existe até hoje. Exatamente. Aí, agora, há uma polêmica, né, sobretudo nos últimos anos, aí, sobre a atuação dos sindicatos. Né? Assim, é importante o trabalhador, seja ele público ou privado, a atuação do respectivo sindicato do seu setor ali, né? Agora, tem sindicato que funciona e tem sindicato que não funciona. Concorda comigo? Isso depende da direção. Da direção, né? Isso. Por exemplo, nós temos uma atuação que é totalmente interna. Nós não utilizamos, por exemplo, o antigo imposto sindical, não entra dinheiro dessa maneira. O sindicato sobrevive das contribuições de seus filiados. Entendeu? Nem taxa negocial nós temos. Então, a nossa sobrevivência ela é dos filiados, da contribuição dos filiados. Entendeu? Então, a gente não tem. E assim, varia muito. Tem sindicato que tem um viés muito político. Né? Tem outro, a nossa não, é uma visão mais técnica, mais centrada no funcionalismo do banco. Uma coisa mais profissional, vamos dizer assim. É mais ou menos. Né? Mais ou menos. É para trabalhar mesmo em favor dos servidores ali, né? Dizer que não existe política, não existe viés político, tem. Por exemplo, eu sou o único monarquista dentro de um sindicato cuja direção é
é de esquerda. É de esquerda. E eu sou conservador e monarquista, então imagina como é que você ter que driblar determinadas coisas dentro do conselho do sindicato. E esse conceito mais o conceito do sindicato de esquerda, ele tem um viés bem político, né? Sim, com certeza, com certeza. Mas assim... É até por isso que eu te fiz essa pergunta. Né? Mas assim, dá para levar. Dá para levar. Você tem que tomar determinados cuidados, você tem que se impor, entendeu? Tanto que todos os conselheiros, sejam eles nacionais ou regionais, todos eles me respeitam pela minha capacidade em fazer as coisas que eu tenho que fazer dentro do sindicato. A gente não entra no mérito da filiação partidária, vamos dizer assim. Embora a monarquia não seja um partido, mas assim, é uma visão de vida, uma visão de coisa. Tanto que nós teremos aí, acho que em 26 teremos um plebiscito. Plebiscito, né? Novamente o plebiscito, e eu estarei lá lutando pela volta de Sua Alteza ao trono, com certeza. E eu acho que assim, minha visão pessoal, eu acho que é talvez um dos poucos caminhos que o Brasil tenha para poder voltar à estabilidade. O Brasil vive hoje aí, né, um cenário de incertezas, né? As instituições acabam, os poderes acabam tendo suas pequenas divergências, né? Mas a democracia ainda funciona. Mas você acha, né? Mais ou menos. Mas assim, é por isso que eu estou te dizendo, tem, né, as divergências, um poder acaba entrando na seara do outro. Na seara do outro, é o que a gente tem percebido isso. Mas um poder acaba entrando na seara do outro, é o que está acontecendo hoje. Uhum. E você acha que com a monarquia isso poderia ser diferente? Sim, com certeza. Porque você tem o chefe de governo, o chefe de Estado, é o imperador. Tá? Ele representa a união de toda a população e da nação. O governo ele é exercido pelo gabinete. A monarquia que eu prego, que eu acredito, é a monarquia parlamentarista. Então, assim, é o sistema parlamentarista como existe, por exemplo, na Europa, na Grã-Bretanha, no Japão. O cara fez, com perdão da expressão, fez xixi fora do pinico, o nego chama, dá uma advertência, dá uma advertência e pode acabar com a... Existe um termo que eles chamam, deixa pra lá. O cara fez aí, tira o governo, derruba o gabinete, chama a eleição e ele é deposto. Não é bem deposto, né? Não é bem deposto. Ele tem uma moção de desconfiança. Ah, sim, moção de desconfiança. Ele não chega a ser deposto. Não, ele tem uma... Aí ele... Vai pra geladeira. Com essa moção de desconfiança, ele é afastado, dissolve-se o gabinete, né? E chama-se eleições parlamentares. E ali, essa eleição é que vai determinar quem é que vai ser o primeiro-ministro. E você acredita que com o parlamentarismo o sistema seria bem mais forte do que, mais atuante, sim, e teria mais poder do que o sistema atual, sim, em relação ao nosso Congresso hoje? Sim, com certeza. Né? É por isso que você defende. Exatamente. E assim, eu defendo o parlamentarismo desde muito. Né? Para você ter uma ideia, a nossa Constituição, ela foi criada com uma essência parlamentarista. Só que o que venceu não foi o parlamentarismo, foi o presidencialismo. Então você tem o presidente, que ele tem um poder absurdo, entendeu? Que detém um poder absurdo, e um Congresso que acaba se locupletando com o Executivo. Não é um... É um jogo político. É um jogo político, e assim, e corre muita grana na parte de emendas. É o que se fala de venda de parlamentares, que o governo despeja dinheiro para aprovar determinadas coisas. Isso no parlamentarismo existe, mas assim, bem menos
Em níveis menores. Exatamente. Né? E assim, não estou aqui criticando, estou apenas falando é uma posição teoricamente. sua, né? Eu penso assim, eu costumo dizer aqui que o nosso podcast completou um ano, que eu falei no começo desse episódio. Eu costumo dizer que é a bancada mais democrática da região, porque eu acho o podcast, os podcasts, uma ferramenta, um tipo de ferramenta de comunicação muito democrática, né? Porque aqui a gente pode expressar o que a gente pensa, né? Ao contrário dos veículos tradicionais. Eu sou do rádio, você sabe, há muito tempo, desde 89. Mas assim, os próprios veículos de comunicação, os meios de comunicação passaram e vêm passando por uma transição, por mudanças, por grandes mudanças, né? E o podcast veio trazer essa sensação, né, de mais liberdade, mais democracia para os meios de comunicação, porque você não precisa seguir uma linha de uma determinada emissora, seja de rádio, TV, enfim, né? Você é livre. Eu digo aqui, se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu disser, do que o nosso convidado, né, algum de nossos convidados disser, fica à vontade para fazer comentários, né? E assim, discordar, concordar, pedir para esclarecimento, enfim. E assim, o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com crítica A ou B. Sim, exatamente. É apenas uma visão genérica, a minha visão do que é que acontece, por exemplo, no parlamentarismo. Não sou a favor nem de um nem de outro, tanto que eu sou a favor de Sua Alteza Imperial, né? Dom Bertrand. Não, exatamente isso que eu estou falando. É um direito seu de estar aqui defendendo. Não, é assim, eu estou mostrando a minha visão com relação à situação. E a sua visão não é baseada no achismo, né? Aqui na sua experiência de vida, que você já vivenciou, né? Ao longo dos seus 32 anos, né? 31 anos. Né? Não, e tem mais uma. Eu sou filiado a vários sites de defesa da monarquia. Eu tenho até uma carteirinha cartão fidelidade da monarquia. Olha só. Eu sou monarquista. Se quiser citar alguns desses sites, você fica à vontade. Por exemplo, eu contribuo à causa monárquica através da Promonarquia, que é o secretariado da Casa Imperial. Ah, sim. Então, assim, eu recebo análises, recebo informações, notícias. Então, assim, é a minha visão de mundo, né? Mas a democracia é isso, a gente poder opinar. São posições, posições diferentes. E às vezes tem pessoas que acham que, por exemplo, falar sobre o parlamentarismo, por exemplo. É o que eu acho do parlamentarismo. E eu acho que ele pode dar certo no Brasil. Porque você elimina uma série de ingerências que existem entre os poderes. Entendeu? Você, por exemplo, com certeza você não teria uma ingerência como tem hoje do Poder Judiciário no Poder Legislativo. Bom, por exemplo, só para dar um exemplo, eu não estou aqui criticando nem colocando nenhuma posição. Você tem recentemente o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, tomou posse dizendo que ia colocar um determinado projeto para frente. E voltou atrás. Foi chamado pelo Tribunal Superior, pelo Supremo Tribunal Federal, e disse: olha, se você fizer isso, nós vamos puxar o seu processo aqui. Então todo mundo acaba tendo um processo. Um rabo preso. Um rabo preso dentro do Supremo. Então, para não botar esse troço para frente, cede. Como é que vai ficar isso? Eu não sei. Sinceramente, eu não parei ainda para analisar. Mas, assim, a partir a partir da manifestação de domingo passado na Paulista, eu acho que a população está começando a mostrar a sua determinação de brigar por isso. Eu não ia falar, Você acha que a população está começando a voltar às ruas. A voltar às ruas e buscar essa anistia que Sim, eles estão pregando. Que apesar da situação
dizer que tinham 48 mil pessoas na rua. Você olha para as fotos, você olha para os vídeos, você vê que tem muito mais do que... Quem conhece a Avenida Paulista sabe que ali, se não tinha 1 milhão, tinha mais de pessoas muita na gente, rua. né? Muita gente. Então, assim, a população está mostrando que ele determina uma série de coisas dentro da democracia. Entendeu? A harmonia entre os poderes precisa existir. Né? Quem determinando as coisas é o povo, que vai lá e vota. E tem que ser, né? O poder emana do povo, e seu nome será exercido. Né? E tem que ser assim, né? A Constituição, que apesar de ser vilipendiada todo dia o nego pisa na Constituição, rasga a Constituição, eu sou constitucionalista. E o Congresso também, eu acho que o nosso Congresso, ele, de uns anos para cá, ele tem se amedrontado também, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Não é bem só isso, não. Não é bem só tem isso, outras não. coisas. Existem obscuras. Outras coisas. Existem outras coisas que... Por exemplo, esse negócio de emenda parlamentar. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O governo usa isso para... Olha, eu te dou aqui tantos milhões em emenda para você votar em isso, determinado projeto. E você vê que toda vez que tem um projeto de interesse do governo, existe uma enxurrada de emendas parlamentares. Então, isso é que não está certo. Isso é que não está certo. Essa barganha política. Isso, né? Que é feita com dinheiro do pagador de impostos. Né? Esse é que é o problema. Sem querer escolher no lado A, B e tal, até como você disse anteriormente, aí, fazendo uma crítica a determinada situação, eu acho que o governo atual ele não está preocupado em reduzir impostos. De jeito algum. E nem gastos, né? Não. Não quer reduzir a arrecadação e nem gastos. Fazendo uma comparação entre os dois últimos governos, note bem que eu não estou favorecendo, estou elogiando um nem outro. Você pega a quantidade de impostos que foi reduzida no governo anterior e vê agora. Você só tem aumento de impostos. A carga tributária está nas alturas. Nós vamos, segundo perspectivas que fazem, nós vamos ter o maior IVA do mundo quando ele entrar em vigor. Então, assim, não é bem por aí. Eu acho assim, que você tem, por exemplo, a diminuição da quantidade de impostos, ela gera superávit. Entendeu? E o aumento de impostos causa déficit. Analise quem quiser. A gente teve um exemplo aí com o Paulo Guedes, fez alguma coisa que ele, para reduzir um determinado, acho que foi o combustível ou óleo de cozinha. Ele reduziu, zerou, acho que era combustível, zerou um determinado tributo e acabou que aumentou a arrecadação. Acho que é a curva de Laffer que chama. É a curva de Laffer. Quanto menos imposto você cobra, mais você arrecada. É inversamente proporcional. Então, aproveitando que eu peguei o gancho aqui, Paulo Guedes, para você do governo passado, como profissional da economia, sua visão? Eu acho que ele era um cara genial. Genial, né? Eu também acho. Um cara genial. Não tem comparação. Ele fez o que ele fez com esse país em 4 anos. O que ele fez esse país em 4 anos. Pô, você vê, nós saímos de uma situação de déficits, muitos déficits, e quando terminou o governo tinha um superávit de 54 milhões. E ele não fazia malabarismo. 54 bilhões. Bilhões. Ele não fazia malabarismo. Né? Não. Simplesmente... Amanhã vou mudar tudo. Não. É simplesmente implementar as teorias econômicas. Entendeu? Ele reestruturou uma série de setores, ele reestruturou uma série de impostos, e a arrecadação só melhorava. Então, assim, eu acho ele um cara muito competente. Né? Eu acho ele um cara muito competente, como economista, como ministro da Fazenda.
Comité da Economia, né? Que era economia na época. E ele foi genial. Ele foi genial. Diferente de muitos dos nossos últimos ministros da Fazenda, que não sabem nem do que estão falando. Ele sabia do que estava falando. De formação, né? Economista de formação, cara técnico e, né, com habilidade fantástica, certeza, né? Com certeza. Ele sensato, né? Sim, ele é um cara extremamente pé no chão. Ele dizia, nós vamos fazer isto para ter este resultado. E o resultado vinha. Eu não posso fazer esse malabarismo para reduzir o preço de um produto aqui, que amanhã não vai isso não vai se sustentar. Isso não se sustenta. Você fazer esse tipo de coisa, baixar a inflação na canetada, forçar uma queda de juros sem ter uma visão técnica, não dá funciona, certo, né? Não funciona. Vê o governo Dilma, onde nós fomos parar. Ô, Júlio, falamos um pouquinho da sua vida pessoal, da sua trajetória, o início de sua trajetória, né, como servidor do Banco Central, no Rio de Janeiro, né? Sim, sempre trabalhei no Rio de Janeiro. Sempre trabalhou no Rio, do início lá do sindicato, do Banco Central, que você foi fundador. Antes era uma associação, antes da Constituição de 88. Isso. E vamos falar um pouquinho do sindicato. Vamos lá. Então você atuou no sindicato quantos anos? Desde o início, desde 88. Eu nunca deixei o sindicato. Nunca deixou o sindicato. Você falou que fez uma pausa. Eu fiz uma pausa de 2 anos, de 2 mandatos, são 4 anos. E agora fui convidado novamente a fazer parte do sindicato, mesmo morando aqui em Minas e o sindicato estando no Rio. Eu sei que você agora está numa nova campanha aí pelo sindicato nível nacional. Você está aqui em Minas, mas está, né? Eu até convidei o Júlio, falou, eu tô super apertado aí, porque tô no movimento aí. Mas nesse período anterior que você esteve lá na sua atuação efetiva no sindicato do Banco Central, em nível nacional, o que você acha que mudou? Quais garantias e avanços o funcionalismo do Banco Central teve? Olha, vocês conquistaram. Até por conta da legislação, da mudança da legislação, os funcionários do Banco Central eles tiveram bastante coisa, por exemplo, direito à negociação. Até hoje a gente briga por causa do nosso plano de saúde. A gente briga com o banco até por causa do cafezinho. Como todo sindicato que se preza. Não, mas assim, a gente conseguiu que o sindicato agregasse os funcionários. Você tem, além do sindicato, você tem diversas associações de servidores, aí das diversas categorias do banco, dos técnicos, dos auditores, dos procuradores. Então você tem uma série que acabam se congregando no sindicato, em maior ou menor atuação, mas acaba sempre desagradando, porque pela nossa Constituição, quem tem o poder de representar os servidores, a base de servidores é o sindicato. Você pode ter as associações como paralelos ao sindicato, mas quem tem o poder de representação, entrar na justiça, entrar na justiça, requerer, sentar na mesa de negociação e assinar acordo, quem faz é o sindicato. Antigamente nós não tínhamos nada disso, nós ficávamos dependendo do que o Conselho Monetário Nacional determinava. Eu me lembro que tinha, antigamente, antes do sindicato, a gente não tinha negociação. O Conselho Monetário dizia, vocês vão ter tanto de aumento, a inflação foi tanto, vocês vão ter tanto de reajuste. Né? A nossa database era setembro até 96, quando nós passamos para a RJU. A partir daí ficou em 1º de janeiro. Mas nós temos alguns
alguns problemas. Por exemplo, nós estamos em 2025, em abril, meados de abril de 2025. O reajuste que está negociado desde o ano passado para entrar em vigor em janeiro não entrou em vigor. Já foi assinado, acordado? Assim. Porque é o seguinte, não se pode fazer reajuste se não for previsto em lei. Então, ou é a medida provisória ou é um projeto de lei. Então, assim, hoje nós temos as duas coisas correndo. A medida provisória foi revalidada por mais 60 dias, só que está arriscado por causa dessa confusão que está no Congresso, obstrução de pauta e tudo mais, está arriscado a não ter, a perder a validade, que ela só pode ser prorrogada por 60 dias. Aí o governo o que fez? Mandou um projeto de lei com o mesmo teor, oh meu Deus, agora me fugiu o termo. Com a coisa constitucional. Então, assim, estão correndo as duas coisas. Está arriscado o projeto de lei sair antes da medida provisória. Mas, assim, está indo. Ainda não recebemos, mas está uma previsão de que talvez esse mês, no pagamento de abril, que é pago em maio, né, que a gente sempre recebe no primeiro dia útil do mês, há uma expectativa de que esse reajuste venha junto com o salário de abril. Né? Mas, assim, tem essas coisas. Né? Mas, assim, o sindicato ele acaba, de uma maneira ou de outra, beneficiando o funcionalismo, porque ele acaba fazendo o meio-campo entre os servidores e a direção do banco ou do governo, né? Que a gente negocia diretamente com a Esther Dweck, que é a ministra de Inovação, Serviço Público e Gestão, um negócio desse assim. Não sei o nome. Mudou muito o nome, né? Agora, guarda muito. Com a mudança né? Você, lá no Banco Central, passou por vários governos, né? Sim. E essas negociações, elas pioram ou melhoram com determinados governos? É tudo a mesma. Ou a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque, assim, todo governo alega que não tem dinheiro. Todo governo alega que não tem dinheiro, que precisa conter gastos. E ele vai conter gastos em cima do servidor. Em cima do servidor. Então, assim, uns mais, outros menos. Quando a coisa fica muito defasada, aí ele faz uma mesa de negociação. Hoje, se nós tivéssemos que fazer um levantamento, eu acho que nós estamos com uma defasagem da ordem de 40%. Isso tudo? Aí o governo vem e dá duas parcelas de 9%, acho que é 9%, 9%, 10%. Quer dizer, não repõe a perda passada. E estabelece que você vai continuar tendo perda no futuro. Então, assim, nunca é uma negociação igualitária. Tá? Nunca repõe as nossas perdas. Os servidores sempre perdem, né? Sim, qualquer servidor e qualquer trabalhador, de uma maneira geral, ele sempre perde. Muito bem, estamos batendo um papo aqui, o tema bastante interessante com servidor aposentado do Banco Central do Brasil, né? Trabalhou na filial, né? Vamos dizer assim, do Rio de Janeiro. Na gerência do Rio de Janeiro. Gerência administrativa do Rio de Janeiro. O Júlio Madeira, é um papo bastante, a gente falou aqui das atribuições do Banco Central, falou um pouquinho de Selic, ele é atuante lá no sindicato e está numa nova campanha que a gente vai falar já. E o Fala Vencedor Podcast, conversas que inspiram, tem um oferecimento especial da Lucasas Materiais de Construção. Gente, não adianta ir de um lugar para o outro. Comprar materiais de construção para reformar ou construir aqui em São João é na Lucasas. Do Café Santa Cecília que a gente está servindo aqui, são mais de 80 anos de tradição. É o melhor café de toda a região, quiçá do Brasil, hein? Também do Churros Tia Nicinha, é o melhor churros do Brasil, o único
que tem um tchan a mais. Um tchan a mais, né? Você conhece o churros de Anicinha. Também do Carioca Lanches, hambúrguer artesanal de costela bovina. Uma delícia, hein? É o melhor lanche da cidade também. Tem um apoio da Caroline Alves, nutricionista, atendimento presencial e online em Juiz de Fora. Está com um projeto super bacana lá. Também da da pipoca do trenzinho, a F Pipocas. Pipoca super deliciosa que a gente está servindo na nossa bancada. E ainda da Avante Brindes e Comunicação, da Avante Brindes, Comunicação Visual e agora Estruturas Metálicas. A Avante Brindes está abrindo a sua área de atuação para estruturas metálicas, grandes estruturas metálicas e atendendo em todo o território nacional. A Avante Brindes e Estruturas Metálicas está localizada em Vila Velha, no Espírito Santo. E claro, seja bem-vindo aí, o Wellington Cell, assistência técnica, compra e venda de celulares e tablets. Fica ali quase em frente a farmácia do Batuta, tá? Ali na Barão de São João. Todo mundo conhece, perto do posto São João ali, fazendo merchandising pro posto São João também aqui, ó, Júlio. E, ó, como eu disse no começo do nosso bate-papo, meu celular sempre cai, né? Todo dia ele cai, infelizmente. É a terceira vez que eu levo lá no Wellington Celulares, né? E o Wellington faz um trabalho de primeira mesmo, tá? Vai lá para você comprovar, tá bom? Da última vez ele pegou um celular, fez 2 radinhos de pilha, né? É verdade. Júlio, a gente está chegando na reta final, ainda tem um tempinho para a gente bater um papo. Queria que você falasse um pouquinho desse seu movimento novo que está voltando agora. Na realidade é o seguinte, o que aconteceu? Eu, em 88, com a criação do sindicato, eu fiz parte do primeiro conselho regional, depois fui para a direção regional, e aí fui designado como membro do Conselho Nacional do sindicato. E lá eu fui eleito como diretor de assuntos dos técnicos. Não é de assuntos técnicos, de assuntos dos técnicos. Né? Que eu sou técnico do Banco Central. Meu cargo é de técnico, da carreira de especialista do banco. E aí fiquei 2 anos como diretor de técnicos e fui convidado pelo antigo presidente Davi Falcão a assumir a secretaria-geral. E fui 2005 eu fui eleito diretor-secretário, que é o equivalente a secretário-geral. E fiquei lá de 2005 até 2013. Até 2013 como secretário. Depois deixei a secretaria, a direção nacional, e fiquei só na regional, onde fiquei até 2021, quando dei um tempo para respirar outros ares, fazer outras coisas, cuidar da minha vida. Porque assim, você acaba se desgastando um pouco. Desgastando, você acaba perdendo muita coisa da sua vida, muita viagem. Eu fazia muita viagem quando eu era diretor nacional, então assim, eu passar mês fora de casa. Então, para tomar um pouco as rédeas da minha vida, fui convidado agora pelo presidente Sérgio Belcito, fui convidado a voltar à direção. Relutei um pouquinho, mas aí eu entrei num acordo com ele e estou retornando à campanha, né? Vai ter a eleição agora no dia 15. Todas as seções regionais vão fazer eleição e aí vamos voltar, né? Aí você está buscando o cargo de direção. Não, eu quero ficar no conselho, pelo amor de Deus. Não quero saber de direção tão cedo. Você quer ficar no conselho ali. E no dia 15 tem uma curiosidade. No dia 15 eu completo 50 anos, meu jubileu de ouro. Olha só. Da minha formação como paraquedista militar.
Olha só, tô aqui. Então, você é paraquedista militar também? Sou paraquedista. Sou cabo de artilharia. Olha só. Da artilharia paraquedista. Então, onde servi em 75. Tá, aí você entrou, você foi para o exército? Fiquei um ano no exército. E com quantos anos? 18? Com 18. Saí com 19. Com 19 anos. E aí você foi paraquedista? Aí fui paraquedista. Fui diretamente para a brigada de paraquedistas. Fiz o curso básico, saí paraquedista, depois fiz vários cursos. Fiz curso de cabo, aí fui promovido a cabo. Aí quando foi no final do ano, em novembro de 75, eu dei baixa como cabo. Aí vim para a vida civil. Fui para o IBGE, depois para o Banco Nacional Brasileiro, que sofreu intervenção do Banco Central em 76. Era uma instituição privada, né? Instituição privada. Fiquei no IBGE, alguns meses no IBGE, fui para o Banco Nacional Brasileiro, ele sofreu intervenção. Ele foi incorporado ao... Não, ele foi liquidado. Foi liquidado. Foi liquidado. E aí, nessa época, teve o concurso para o banco, em 76, final de 76. E aí fiz concurso. No meu concurso tinham 72 vagas. Eu fui o 31º, né? Tomei posse no Rio em 77. Depois, em 80, 81, agora eu teria que pegar lá em casa. Aí teve um concurso para técnico. Eu fiz o concurso para técnico, passei. Fui o 10º colocado no Brasil e o 2º colocado no Rio de Janeiro. Olha só. Aí assumi como técnico, aí fui. Cheguei a ser coordenador substituto, que é o subchefe do setor, né? Eu era o subchefe do setor. Porque assim, a maioria das vagas em comissão estão em Brasília. Tinha muito poucas vagas no Rio de Janeiro. Então era muito difícil você conseguir o cargo de gerência. Mas assim, eu era substituto, eu era chefe, era coordenador substituto, era o chefe do setor. Né? O coordenador era o chefe do setor, eu era o segundo dele. Nos afastamentos dele, quem respondia pelo setor era eu. Muito bem. Ô Júlio, conversando com você aqui, né, e a gente percebe do seu vasto conhecimento Médio. Diversas áreas. Né? Médio. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Exatamente. Eu não sou gay. Não é gay, né? Não é exatamente isso. Me lembrei do Cacete Planeta. Do Cacete Planeta. Hoje a gente vive a era da comunicação, né? Sim. Das comunicações. Tem internet, os veículos tradicionais de comunicação continuam, rádio, televisão, não com a mesma ênfase de antigamente, de anos atrás, mas... Hoje o peso maior é redes sociais. Redes sociais, hoje a gente tem mais acesso a um acontecimento, a notícia numa determinada cidade, ou no estado, no Brasil, no mundo, enfim. Chega antes pelas redes sociais do que pelos pelos demais veículos de comunicação. Com certeza. Que não deixam de ser... que não deixaram de ser importantes, mas perderam um pouquinho de seu, vamos dizer assim... seu glamour, né? Uhum. Mas de sua autoridade. Bom, mas eu queria te fazer a seguinte pergunta. Hoje a gente tem mais facilidade. Você, com 20 anos, fez concurso do Banco Central do Brasil, né? 1977, não é isso? 76. 76. Tomei posse em 77. Com 20 anos. Eu creio que naquela época era muito difícil você estudar para um concurso do nível de Banco Central do Brasil e tal. Hoje é muito mais difícil. Hoje é muito mais difícil? Muito mais difícil. Hoje, se eu tivesse que fazer concurso para o banco, hoje eu não passaria. Não passaria, né? Pois é, mas hoje a gente tem mais acesso à informação, até de forma gratuita. YouTube, né, redes sociais, a gente tem muita informação ali. E agora falando de uma questão pessoal, fazendo analogia do jovem hoje, né, 2025, para o jovem lá das décadas de 70, 80 e tal.
embora a gente tenha mais informação, os jovens, entre aspas, eles possuem menos conhecimento. Sim, com certeza. Né? Eles não, acho que é falta de interesse, enfim, eu não sei. É uma das razões, é falta de Até interesse. você vê na escrita, as pessoas elas não sabem escrever, os jovens não sabem escrever, A não sabem falar. a minha geração, ela com menos informação, ela detinha muito mais conhecimento. Hoje ele tem a internet, ela te propicia muito conhecimento, mas você não tem interesse. Que o passarinho. O jovem hoje ele não se interessa assim, pela quantidade de informações que ele recebe, que ele é bombardeado 24 horas por dia com informação, com conhecimento. Só que assim, é tanta informação que ele não assimila nada. Ele vai no supérfluo. Ele vai no superficial. Ele não se aprofunda em nada. Entendeu? Eu, por exemplo, na minha área, na época, até obviamente que eu estou afastado há 13 anos, eu hoje já não detenho a atualização do conhecimento que eu tinha na época. Mas assim, na minha época, eu respondia sobre qualquer assunto da área pessoal. Qualquer assunto. Hoje, eu já não teria tanta... Assim, a quantidade de informação é tanta que acaba as pessoas se ficando tolhidas. Não, eu não vou mexer aqui, não vou mexer ali, não quero... Acaba ficando no superficial ou ficando nas coisas que não tem nada a ver, que não agregam. O problema é esse, as pessoas não agregam conhecimento àquilo que tem. Muito bem, Júlio. Infelizmente... Acabou? Estamos chegando ao finalzinho do nosso bate-papo. Passa rápido, né? É que nem o auditório. Que peninha, né? Como dizia o auditório Silvio Santos, né? Queria deixar um espaço aí para você mandar um abraço. Eu sei que esse podcast vai percorrer o Brasil todo por conta dos servidores do Sindicato Banco Central. Como dirigente, como membro do conselho, eu me reporto muito ao meu conselho, ao Conselho Nacional, que são aqueles que determinam as diretrizes do sindicato. Então, toda vez que eu dou uma entrevista, como já dei aqui várias vezes, aqui na Rádio Garbosa, por exemplo, todo esse material eu passo para o conselho avalia, se tiver que fazer algum corte, vai fazer algum corte e vai divulgar para quem ele achar que deve. Então, assim, eu sempre me reporto ao conselho regional, que é a minha primeira casa, e, em segundo momento, ao Conselho Nacional, que embora eu não seja membro do Conselho Nacional, mas assim, eu devo obediência às determinações do Conselho. Então, assim, eu sempre passo para eles. E eles, então, é que fazem a disseminação, distribuição daquilo que eles acham interessante, se acham interessante e tal. Mas eu acho que esse nosso bate-papo vai correr o Brasil. Né? Se Deus quiser. Correr o Brasil. Eu te agradeço imensamente aí por você ter estou à disposição. Cedido o tempinho para bater esse papo. Foi bacana, né? Sempre é. Bastante esclarecedor. E você trouxe muito conhecimento. Até porque nem todo mundo sabe exatamente o que é o Banco Central. Não sabe. Não sabe as nuances determinadas. Obviamente que, quer ver uma coisa na superfície. Quer ver uma coisa, fugindo um pouquinho do tema Banco Central, né? Do tópico do nosso bate-papo aqui, que as pessoas fazem uma confusão tremenda. Eles acham que o Ministério Público faz parte do Judiciário. Sim. As pessoas não sabem a atribuição de um promotor, de um juiz, um defensor público. Então, eu acho que falta esclarecimento para as pessoas. Né? As pessoas não Tem se gente que não sabe nem o que querem. O papel de um presidente. Essa é verdade. Com certeza. É a mesma coisa com relação à moeda, a papel moeda, a educação financeira. O brasileiro não tem educação financeira. Não tem. Eu que sou funcionário do Banco Central, demorei 30 anos dentro do Banco Central, 36 anos para ser mais exato. Eu só vim aprender a educação financeira deve ter uns 8 anos,
7 anos. Porque até então a minha vida financeira era uma gracinha. Era uma gracinha. Olha... Então, eu acho importante, né, saber na grade curricular, lá no primário, sim, com certeza. A educação financeira e também o empreendedorismo também é importante, né? Olha, o brasileiro precisa aprender, precisa ler o Rolls Royce, sabe o que é? É o Rolls. É o quem é quem. Quem é quem. E ali, dentro do quem é quem, saber o que cada um faz, a atribuição de cada segmento. Engraçado. Você vê que os Estados Unidos, não sendo defensor dos Estados Unidos, eles lá, nós aqui, mas assim, o nível de respeito que eles têm pela bandeira, o nível de respeito que eles têm pelas Forças Armadas, pelos veteranos, eles agradecem todo dia o trabalho dos veteranos, entendeu? O trabalho da democracia, o que o Poder Judiciário faz. O Poder Judiciário sabe a sua atribuição e não sai dali. O Legislativo sabe a sua atribuição e não sai dali, do seu quadrado. Então, assim, falta ao Brasil um pouco desse conhecimento do Estado do Brasil. Então, assim... Por isso é que às vezes parece uma bagunça. Mas só parece. Só parece por ser delicado. Né? Muito bem. Ô, Júlio, te agradeço aí mais uma vez. Estamos às ordens, sempre que precisar. Até a próxima. Se Deus quiser e assim o permitir. Manda um abraço para a Cristina lá. Sim, Dona Cristina. Dona Cristina, esposa do Júlio Madeira, artesã de primeira, né? Quem quiser conhecer os trabalhos dela, fazer um jabá aqui. Pode fazer. Fazer um jabá aqui. O site, o Facebook dela é Crisartes, Cristina Trindade, é crisartes@gmail.com. Você vai lá no site, no Facebook dela, você vai ver as peças que ela faz, cada uma peça muito bonita. Não é por ser minha mulher, não, mas é muito bonita o trabalho dela. Muito bem feita, né? Sim, acabamento, delicadeza. Abraço para Dona Cristina Artesã. Também não conhecida... é qualquer uma artesã, não. É uma artesã de primeira. Também conhecida como Samara. Samara. E o Hugo, né? O gostoso Samaravilha de mulher. Até hoje ele me chama assim. O Hugo. Eu ligo. Ô, Hugo, como é que vai? E a Samara? Ô, gente, um abraço. Até a próxima. Até a próxima.